Olá, seja bem-vindo ao EXP. Estamos com uma questão de linguagens e eu, Cláudia Fumi, vou resolvê-la com você. Nós temos aqui um comando com duas frases. A primeira é uma orientação. Olha só. Um dos traços fundamentais da vasta obra literária de Machado de Assis reside na preocupação com a expressão e com a técnica de composição. Então, nós temos Machado de Assis, temos uma vasta obra literária e ele coloca aqui, o texto coloca que um dos traços é a preocupação de Machado de Assis com a expressão e com a técnica de composição daquilo que ele escreve. Aqui nós vamos filtrar essa ideia central, mais ampla, filtrar para esse texto que vai ser lido agora. Olha, em O Nascimento da Crônica, Machado permite ao leitor entrever um escritor ciente das características da crônica. Como? Então, o que a gente sabe? Que ele escreve o nascimento da crônica, como a crônica nasce, e ele deixa o leitor entrever que o escritor é ciente das características da crônica, ou seja, que o escritor sabe o que é que ele está colocando ali enquanto crônica. E ele coloca como, que é uma espécie de indicativo, né? Esse é um conectivo, é uma espécie de indicativo de que você vai procurar aqui uma exemplificação do que está aqui. E a gente vai ler o texto para localizar aquilo que a gente tem como possibilidade de resposta. Olha só, o nascimento da crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. Então, se você vai começar a crônica, né? E o começo dessa crônica vai ser o trivial, quer dizer, aquilo que é o comum. O que é que ele diz para a gente fazer? Ele diz assim, que é só dizer que calor, né? Que desenfreado calor. Então a pessoa vai começar a crônica e ela começa por frases triviais. Disse isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace é rompi. Está começada a crônica. Então, fala ali sobre alguma trivialidade. Nossa, que calor, né? Será que vai chover? Fala alguma coisa assim trivial e está começada a crônica. Então, esse parágrafo todo é o indicativo de como se começa uma crônica. A gente retoma aqui o título e vê o nascimento da crônica. No segundo parágrafo, tem uma palavrinha mágica, olha só, o mais, que vai fazer uma ressalva. Então a gente olha para ele com certo cuidado, sabendo que o segundo parágrafo tem aí alguma coisa diferente em relação ao primeiro. Mas, leitor amigo, ou seja, o narrador está se dirigindo a nós, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Então ele coloca aí que isso que se faz é muito velho, tá? Antes de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaque e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso, é provável, é certo que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Então, ele vai dizer aí que essa história do tempo, né, de usar o tempo, a trivialidade de comentar o calor ou o frio, é mais velha do que esse começo aí. Depois ele vai apresentar já ampliando, olha só. Antes de Abraão, Isaque e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. E aqui ele fala sobre o paraíso. Então, é como se a gente tivesse aqui parado a ressalva para poder desenvolver aqui um outro fio. No paraíso é provável, é certo. Quando ele fala é provável, depois ele troca é certo, é porque ele diz assim, não tem nada de provável, é certo mesmo, que o calor era mediano. E não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Então, o calor era mediano e não era essa a ideia para dizer que Adão andava nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, então aí o discurso dele vai para
para uma linguagem mais bem-humorada, né? Por que que Adão andava nu? É porque não tinha alfaiates, não havia sequer casimiras, quer dizer, aquele tipo de tecido. A segunda é que ainda havendo, quer dizer, se houvesse alfaiates, Adão andava baldo ao naipe. Digo que esta razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem, né? Então, ele andava ali, né? Não necessariamente precisando de roupas. Então, o que que a gente sabe? Que esse discurso aqui entra num outro tom, num tom mais leve em relação àquilo que ele vinha apresentando no trecho anterior. Bom, conhecemos o texto. Voltamos para rever o que o comando pede. Olha, Machado permite ao leitor entrever um escritor, quer dizer, ele permite que o leitor perceba que o escritor sabe as características da crônica. Como linguagem literária, narrativa curta e conflitos internos, foi isso que ele colocou aqui para a gente? Não, né? Ele não traz aqui para a gente essa questão de conflitos internos. Letra B, ele entrevê um escritor ciente das características da crônica, como síntese de um assunto, linguagem denotativa, exposição sucinta. Então, a crônica como síntese de um assunto? Não, inclusive porque ele veio aqui, ele não sintetizou como é que a crônica nascia, ele acabou ampliando a discussão, é até o contrário de síntese. Letra C, a crônica como texto ficcional curto de linguagem subjetiva e criação de tensões, nós não vimos aqui criação de tensões, a letra C está errada. Letra D, crônica como priorização da informação, linguagem pessoal e resumo de um fato. Olha, linguagem pessoal, como se ele está dizendo aqui, leitor amigo, né? Como que é uma priorização da informação se ele vem aqui brincando com a ideia da possibilidade de a gente ter crônica lá antigamente? Então, letra D também está errada. Letra E, a crônica como texto breve, diálogo com o leitor. Texto breve, sim, né? Diálogo com o leitor, leitor amigo aqui. E registro pessoal de fatos do cotidiano. Registro pessoal por quê? Porque ele fala sobre aquilo que é o trivial, né? Esse apontamento aqui. Então, a gente confere que é justamente aquilo que o leitor entrevê sobre o que o escritor sabe, é que ele sabe que é um texto que tem essa leveza que está na letra E. Nossa resposta e o XP aqui sempre com você.